Você está no Profiste. Profecias historicistas são revelações de Deus para o tempo do fim. No livro de Isaías, capítulo 43, verso 1, diz assim: Mas agora, assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel, não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome e tu és meu. Cristo nos remiu, nos comprando através de seu sangue. Agora ele chama pelo teu nome e pelo meu. O Senhor Jesus nos remiu para a salvação e não para a perdição, a não ser que o ser humano escolha o caminho largo, mas Cristo oferece o caminho estreito, a qual aponta para a salvação eterna. Tema 6. Cosmovisões em conflitos. Cristianismo versus marxismo comunista. Diz que Jesus era comunista, só que Jesus nunca pregou a injustiça e nem a desigualdade social. Diz que ele era um comunista. Cristo nunca foi. Ele mostrou sempre a justiça reta e correta diante dos fatos daqueles que necessitavam e precisavam de ser socorridos para o bem de toda a sociedade. O Senhor Jesus ensinou os discípulos que não invadisse propriedade de ninguém e nunca tomasse nada de ninguém, mas ele ensinou através do seu evangelho repartir o pão e os bens entre si, para que todos continuassem unidos. Vamos ler no livro de Atos, capítulo 2, o verso 45 e 46. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Verso 46. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa, tomavam as suas refeições com alegria de coração. Esse é o Evangelho de Cristo, que não tem nada a ver com marxismo comunista, como muitos pensam ou como muitos falam. O cristianismo ensina que Deus é o Criador, como está lá em Gênesis capítulo 1, verso 1 e o verso 31, e o capítulo 2, o verso 1. O comunismo marxista ensina a autocriação, ou seja, é uma ideia ou uma imaginação de um indivíduo ou de um grupo. Essa criação do marxismo nunca funcionou na história da humanidade. O marxista tem ensinado que Deus é o ópio, ou seja, eles dizem que o Senhor Deus é uma droga. Deus não serve para o ser humano. A autocriação que o marxismo ensina ou sonha é uma revolução destruindo famílias e sociedade privada. Essa autocriação que o marxismo ensina é um Deus, a nova era que irá surgir como um único governo. O cristianismo ensina a queda do homem, que está em Romanos capítulo 5, verso 12. A queda para o marxismo comunista são 3 pontos focais: é a família e a sociedade privada e o cristianismo. Esses 3 pontos para o marxismo, ele tende a destruir tanto a família como a sociedade privada e também o cristianismo. Nunca existiu nenhuma ligação entre o Evangelho de Cristo e o marxismo de Karl Marx. Muitos cristãos estão iludidos por falta de conhecimento sobre este assunto. A redenção do cristianismo é através do Senhor Jesus Cristo. Tudo será restaurado. Está lá em Romanos capítulo 3, verso 23, verso 24, e Mateus capítulo 20, verso 28. Já a redenção para o marxismo comunista é uma revolução, assim como foi na França, que fechou os templos, proibiu os cultos, queimou as bíblias em praças públicas, aboliu os mandamentos, também inclusive o sábado, criou leis para divorciar, no caso, casais franceses, e assim é a revolução do comunismo. É assim que eles pensam: revolução de destruir família, a sociedade privada e o cristianismo. Apocalipse capítulo 11, o verso 7 diz assim: a besta que surgiu do abismo pelejará contra elas e as vencerá e matará. Contra ela quem? Contra a palavra de Deus, contra o povo de Deus, contra os mandamentos de Deus. Isso ocorreu na Revolução Francesa em 1798 de nossa era. Assim também é o sonho do marxismo comunista, fazer o mesmo hoje. Existem hoje 3 bestas. A besta do abismo representa todas as sociedades secretas. A besta do mar representa Roma e a besta da terra representa os Estados Unidos. Apocalipse 14, 12 diz assim: aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. O palco está todo armado para o tempo do fim. Você que quer realmente se salvar,
Busque ao Senhor, e quando se pode achar, tudo está armado. A marca da besta vai se cumprir, vai sair em nossos dias. Se prepare, que o tempo do fim já chegou. Examine a palavra por si mesmo.